Meus amigos, eles votaram em qual time será o favorito para ganhar a Libertadores da América de 2025. Você vai acompanhar aqui se os votos foram justos, se não foram, se você concorda ou discorda. E também, analisaram a situação do Flamengo no momento. O Mengão que está treinando e se preparando já para o início do Brasileirão, sem contar também o momento emocionante ali do Bruno Henrique, atacante do Flamengo. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal Band Esporte. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Vamos lá para o grupo C, a gente alterou aqui a ordem porque a discussão acabou indo para o Palmeiras, mostramos o grupo G, que é o do Palmeiras, vamos agora voltar para o grupo C, que é o grupo do Flamengo. Vamos dar uma olhada no calendário de jogos pela Libertadores da América, então, do Flamengo. O Flamengo tem a LDU, o Deportivo Táchira da Venezuela e o Central Córdoba da Argentina. Estreia contra o Deportivo Táchira jogando na Venezuela, certo? Dia 3 de abril. Os primeiros jogos fora do Flamengo são os mais desafiadores, do ponto de vista logístico e altitude de Quito, que sempre foi um grande problema. Mas não me parece um grupo difícil pelos participantes. Não, mas os fatores ambientais tornam, geográficos / ambientais tornam... É que a Libertadores, ela tem o nível de jogo, e aí os brasileiros se destacam muito. Ela tem a questão da tradição, então você tem times ruins, mas muito tradicionais, e eles acabam muitas vezes sendo difíceis pelo ambiente que se cria, Então, o Peñarol nem é um time ruim, chegou à semifinal ano passado, mas durante muitos anos foi um time muito ruim. Mas nunca foi simples, fácil jogar com o Peñarol em Montevidéu, Olímpia em Assunção, argentinos na Argentina, alguns que não são... Então, tem vários fatores. Tem a questão da natureza, da geografia, da altitude, tem a logística. Mas no aspecto qualidade de jogo, o Flamengo sobra e não é só dentro do seu grupo. Ele sobra na Libertadores inteira, junto com mais um ou dois times ali num nível que os outros não conseguem chegar. Pelo que foi apresentado até agora. Previsão não faço. O que eu olho é o que já aconteceu. Falando em sobrar em ser apresentado, aí, a Tar já estava contando pra gente. O Flamengo só apresentou para essa temporada como novidades o Juninho e o Danilo. Os dois surgiram no início da temporada. Henrique, Felipe, Luiz tem um elenco robusto, tem um elenco rico, farto, lá em cima, nivelado, para a disputa de todas as competições de que o Flamengo participa. Tem, mas assim, você tem que estar aberto a ajuste e tem que cuidar fisicamente dos caras. Porque no ano passado o Tite também tinha, Mas ele perdeu um monte de gente por lesão, principal isso que a gente está vendo o Pedro, e aí fugiu o controle dele. A lesão deve voltar mês que vem. Sequer foi no treino do Flamengo, Foi no treino da seleção brasileira. Então, assim, você não tem controle sobre isso, trauma acontece. Mas o Flamengo já se viu na final do estadual com um banco esvaziado de opções ofensivas. Um monte de lesõezinhas de jogadores. Cebolinha tá fora, o Michel estava fora, voltou no segundo jogo. Bruno Henrique estava fora. Bruno Henrique estava fora, também problema muscular. O Pedro está quase voltando, mas ainda resquício da lesão passada. Então, assim, tem que cuidar da parte física dos caras. Então, o Felipe tem que olhar agora. Foi muito confortável a temporada até aqui do Flamengo, porque o time é bom, o trabalho do Felipe é bom, o elenco é bom, e o campeonato não era difícil. No estadual, você vai ter que acelerar um pouquinho nos clássicos, e o Flamengo pegou Fluminense e Vasco, que são times que o Flamengo, para mim, é claramente superior. O Botafogo é o rival mais perto dele, mas rifou o início do campeonato. Então não teve esse choque. Mesmo na Supercopa, o Botafogo não competiu à altura. Tem que agradecer pela chuva, Não, a partir de agora, Mário, o Flamengo vai ser muito mais testado. E aí ele vai precisar cuidar um pouco mais do nivelamento do elenco, vai precisar em alguns jogos acelerar um pouco mais, usar força máxima, 1, 2 partidas seguidas. Porque eu acho que uma coisa que incomoda muito o torcedor do Flamengo, e a diretoria também tem certeza, é a dificuldade que o Flamengo tem tido em brigar pelo brasileiro também. O brasileiro é que consagra o bom elenco. O Flamengo investe com o bom elenco. Nos últimos anos não brigou. Mas eu vou lembrar do último ano com o Dorival. Foi uma decisão de bastidores. Deliberada, Mas ali é porque tinha um afunilamento das Copas também, talvez se entendesse. Sim. Deixa eu mostrar o material que o Bruno separou pra gente, porque o Flamengo treinou na manhã de hoje. E o xará do nosso Bruno Cortes, o Henrique, recentemente marcou seu 100º gol pelo Flamengo. Então ele recebeu uma homenagem e falou em coletiva também depois dos trabalhos da manhã dessa quarta-feira. Vamos ver. Oi Mari, tudo bem? Boa tarde a todos. O Flamengo treinou hoje de manhã aqui no Ninho do Urubu. Nós pudemos acompanhar boa parte desse treino. O Felipe Luiz já
preparando o Flamengo para a estreia no Campeonato Brasileiro, dia 29, contra o Internacional. Estamos em data FIFA, como a gente sabe, não tem jogo fim de semana, então por isso também o Felipe Luiz dá um descanso, pisa no freio, os jogadores vão ter folga sexta, sábado, domingo, e aí depois na volta foco total, não só no Brasileiro, como na Copa do Brasil e na Libertadores também. Tivemos hoje por aqui também homenagem a Bruno Henrique. Fez o 100º gol com a camisa do Flamengo no jogo contra o Vasco, né, 2 semanas atrás, semifinal do Campeonato Carioca. Acabou se machucando naquele jogo, não disputou as finais do estadual e hoje, então, ganhou uma placa, ganhou uma medalha pelos 100 gols, deu uma entrevista coletiva e, aliás, se emocionou bastante por aqui. Vamos ouvi-lo. Eu sou um cara iluminado e abençoado, porque foi Deus que me colocou aqui. Eu, com 21 anos de idade, estava virando jogador profissional. Para muitos, era difícil, desacreditado, e hoje, fazendo 100 gols, né, com a camisa do Flamengo, acho que é para poucos. E eu consegui, cara. Eu venci. É uma história. Cara, a história dele é sensacional. Muito respeitável, 21 anos, admirável. sensacional. Jogadoraço. 21 anos, como ele lembrou, e eu estava lembrando de outros nomes aqui também, é porque a gente precisa voltar no ano de 23, e eu sei que não é a melhor memória para o torcedor do Botafogo, mas tem muita coisa boa lá, tem muita coisa boa lá. Júnior Santos também tem uma história assim, né? É, parecido. É que o Bruno Henrique tem 2 lesões muito complicadas. Não, eu falava só da trajetória profissional do início, tardio, né? Sim. Então, eu acho que de repente, a emoção dele venha muito mais desses 2 momentos, que são momentos meio chave na vida do cara. O cara não sabe se ele vai poder continuar jogando. Foi aquela do olho, né? E depois aquela coisa horrorosa do joelho, né? Que a imagem é muito, muito feia. E nas 2 ele volta. Nas 2 ele consegue voltar. Então, isso aí, eu acho que é o que deve mais pegar para ele. E ele volta, ele tem decretado por muita gente o declínio definitivo da carreira dele. Houve um momento em que se chegou quase que a um consenso de que o Bruno Henrique não poderia mais ser um protagonista, que ele perderia espaço. Ele passou a compartilhar o espaço, que era só dele, mas ele não perdeu completamente. Ele continua sendo um jogador muito importante no Flamengo, ele fez gols importantes, ele voltou a estar numa pré-lista de seleção brasileira agora do Dorival, ele estava pré-convocado. Então, assim, ele não apenas volta, como ele consegue aos pouquinhos ir recuperando o tamanho do espaço que ele tinha. Então, é um dos grandes da história do Flamengo, né? Sem dúvida nenhuma. Um dos maiores, em títulos agora, oficialmente, um dos maiores, né? Sim, ele com o Bruno Henrique. Tirando a objetividade do número, ainda assim, ele é... E eu vou lembrar que a gente mostrou ali em alguma tarja, ele foi eleito o Rei da América, o melhor jogador daquela Libertadores de 19, que porque foi marcada pela virada liderada pelo Gabigol, acaba trazendo primeiro à memória o Gabigol, o torcedor flamenguista, né? Mas o melhor atleta, o melhor jogador daquela edição foi o Bruno Henrique, o Rei da América. Num futebol brasileiro que há muito tempo não se fala em duplas de ataque, porque os times deixaram de jogar com duplas de ataque. Nos anos 90 a gente falava muito, né? Qual a melhor dupla? Serginho deve ter feito um monte de placar com qual a melhor dupla. Eu sei que fez porque eu lembro. Eu sei porque eu li. É lógico, quando o Henrique me perguntou, o melhor jogador de 94, quase que pintou o Sandy Júnior, né? Eles nunca vêm sozinhos. Exatamente. O melhor jogador foi Bebeto e Romário. Então, Bruno Henrique e Gabriel é uma das melhores duplas de ataque do futebol brasileiro no século. É isso. Chegou a hora dela, prateleira, Massa. Olho na tela que a gente vai mostrar. Então é assim, ó. Olha as regras. Presta atenção nas regras, Massa. Tá? Tá bom. Favoritos, só podem pôr 2. Não adianta botar 5 favoritos lá, 2. Tá facilitando. Favorito para ganhar? É. Bom. Candidatos. Ou seja, né? Pode aí ganhar tal. Máximo 6. Pode surpreender, aquele que, sei lá, vai que. E não vai longe também, máximo 6. Ah, mas cadê o cara bobo? Não tá. Porque a gente colocou quem? Os cabeças de chave e os brasileiros. Tá, entendi o critério. Tá claro? Tá justo. Sim. E Queria o Barcelona do Equador não pôs? Não é cabeça de chave. E a escolha tem que dar maioria na mesa. Não provoca. E colocamos também os campeões. Para dar 16, são 16 aí, certo? Mas 16 equipas, é isso? 16 não. Não, É. 20. 16. Pô, vamos contar os escudos, 16, gente. 16, Vessa. Então tem... Mas tem 20 buracos, certo? Se quisesse. Tudo bem, mas aqui é o máximo 6, o máximo... É isso. no máximo. Mas vai ter que ser consenso ou cada um escolhe dois? Consenso.
Aqui é Tem que consenso. ter uma maioria. Se você falar o Nacional do Uruguai como favorito ao título, se 3 falarem não, você vai perder, entendeu? Isso. Entendi. E se tiver alguma dúvida, vamos aos universitários. Tá bom. E também ao pessoal do chat aqui do YouTube. Mas como é que vai Sobretudo ser o Marcos Antônio, que é um especialista aqui em Flamengo. Falou, porra, é comigo mesmo, vocês não sabem nada e tal. aí. Então, Marcos Antônio, você dê seu pitaco aqui também, que a gente quer. Maritacas. Ó, a dinâmica qual é? Você pega o clube e encaixa ele ou vai pela prateleira tentando encaixar clube? Não. Por exemplo, Colo-Colo é o Encaixou primeiro. lá, já era. Não, vamos pelo clube. Pelo clube? E depois Então a gente vai mudando. Então vai, Colo-Colo. Ok? Tá bom, Colo-Colo. Por que o Colo-Colo tá aí, Lemassa? Porque é campeão, né? Porque é campeão. Campeão. Aí entendeu? Início da década de 90. Exatamente. 91, Não tem? mais precisamente. Então vamos lá. Colo-Colo. Vermelhinho. Não vai longe. Vermelhinho. Não vai longe. Lamentavelmente, time de massa. Ué, Nosso mas aí querido tem que Elias ir Sanches. logo aí, tá demorando muito. Aí, Não, que que ele tá isso, bem. que corneta, hein, Rassola? Foi rápido, foi rápido. Penharol. Não vai Não vai longe dessa longe. vez. Não vai longe também. Pode surpreender pra mim, mas eu perdi. Não vai longe. Tá. Lembra que é no máximo 6. Vocês estão gastando os. Vocês Tá, estão depois gastando. talvez a gente tenha que... Vocês estão gastando, mudar, não vai não, longe. Mudar mais? Não, Pode não, mudar mais? pode mudar, pode mudar, Tá claro, bom. claro que Então pode. É, tá mole, Tá pô. bom. Nacional do Uruguai. Não vai longe. Não vai Não longe. vai longe. Não Tá vai querendo longe. disputar o gauchão, não vai longe. Bom, então já perdi. Então. Atlético Nacional. Pode surpreender. Pode surpreender também. Não vai longe. Pode surpreender. Tá bom. Pensa no todo, Arnaldo. Pensa no todo, Arnaldo. Exatamente. Vai na minha. Estudiantes de La Plata. Eu vou de Pode candidato. surpreender. Pode surpreender. Candidato? É. Eu vou de candidato. Não pode Tá surpreender. com dinheiro de talvez. SAF lá, o primeiro SAF do país. Eu vou no pode surpreender. Também, Perdi. pode Então surpreender. ganhou, pode surpreender. Sim. Aí, ó, foi lá, tá vendo? ó? LDU. Pode surpreender. Não vai sempre. longe. Pode surpreender pra mim. Acho que não vai longe. Tem que Então, empatar os universitários. Não, Marco Antônio vai fazer. Marcos Antônio, você que entende aqui. A LDU vai pra onde? Pode surpreender ou não vai longe? É, rapaz. Vamos ver se ele responde aqui. Se ele responder, a gente pega a opinião do Marcos Antônio, que é um grande especialista Aí aqui. você vai ser corresponsável. viu? Isso mesmo. Aí depois você vai ser cobrado também. Não, não adianta printar depois, não. É, Já manda Fala aí, seu Marcos. CPF. Marcos manda Antônio, tudo fala aí. 5 segundos pra você. Tempo! Ele preferiu responder Vessone tá louco. É. Vai, Marcos Antônio. Demora, tem um delayzinho, calma. Ah, Marcos Antônio, aí você perde a não, chance. perdeu. Aí você quer cornetar, aí quer ser o corneteiro, Não, engenheiro de obra pronta. Não escreveu, né? Não escreveu. Então vai. Olha lá, deu risada e não respondeu. Aí. Tá com medo, pipocou. Tá com medo, pipocou. A gente pipocou. bota a cara aqui. Pipoqueiro, Pipoqueiro. pipoca, Pipocou. pipoca, Mandou pipoca. Universitários. Universitários. Marcos Antônio, cadê Cadê você? você? Eu vim aqui só pra te Universitários ver. votaram, não vai longe. Não vai longe. O Marcos Antônio perdeu a chance Vai de votar aqui. caber aí, não- Agora votou só agora, cai na primeira fase. Aí já, Então não vai longe, não tá. vai longe. Já deu certo, você Deu se certo. deu bem. Racing, Candidato. Candidatíssimo ao título? ao título. Pode Vem, surpreender. vem bem demais. É, eu Que gostei. isso? Candidato, Campeão da pode colar. Sul-Americana, candidato. Pode surpreender. Candidato. E você? Eu vou no pode surpreender. Então, Então vamos aos universitários. E olha lá, Olha lá, aí, ninguém ó. prestou atenção. Eles estão já. É, eles estão vendo outra Então, coisa. Racing, pode surpreender ou Candidato. candidato? Eu tinha que falar aqui, ó. No... Candidato. Candidato? É. O que faz uma derrota? Ganhou a Recopa. Não, ele se transformou no. Verdade, tem razão. Amassou o Botafogo Tem na razão, Recopa, tem amassou o razão. Cruzeiro, Tá bom, tá amassou bom, o tá Corinthians. bom, Tá bom, tá bom. Ô, 2 jogos no Botafogo. Tá bom. Vamos lá. Olímpia. Olímpia Não do Paraguai. vai longe. Não vai longe também. Lamentavelmente. já Lembra do perdi. título aqui contra o São Caetano? Eu- São Caetano pô. ganha lá. Nossa. Inacreditável. Deus do meu. Ó, só uma coisa. Só cabe mais um, não vai longe, hein? Tá certo. Então vocês fiquem Beleza, atentos. Tô tranquilo. Agora já pra mim tá Clube Atlético River Plate. candidato. Pode surpreender pra mim. Candidato. Candidato. É o candidato. Vamos lá. Candidato, ó lá. Bonito. Fortaleza. Pode surpreender. Eu acho que não vai longe. Olha o Acho que não Vés. vai longe. Eu acho que pode surpreender. Porque E o Flamengo, só tem hein? mais uma Será que bola eles ali. vão colocar? Universitários, É Fortaleza. 6, não precisa botar 6.
É, isso é verdade. Né? Pode surpreender o Fortaleza. Aí, ó, tá vendo? Tá fazendo a... Vocês querem que eu vá de trás para frente ou na sequência? Não, vai. De trás pra frente. Internacional. Esporte Clube Internacional. Cara... Candidato. Candidato. Pode surpreender. Pode surpreender para mim. Universitários. Universitários, o Internacional pode surpreender ou é candidato? Pode surpreender. Esporte Clube Bahia. Pode surpreender. Não vai Não longe. vai longe. Pode surpreender, vai ter. Olha lá, estão ignorando o que é Ceni na Libertadores. Eu acho que pode surpreender também. Tem nada a ver com você. Claro que tem, é o comandante. Não, ele não vai Universitários. Universitários. Não vai longe. Olha, vocês vão pagar Vocês por vão isso. pagar hein? por isso. Eu tô quero falando, me Foi o Ítalo, que é meu parente. Eu vou Eu dizer quero o seguinte, isentar. hoje, quem é mais forte, o Fortaleza ou o Bahia? Mas tudo bem, já foi aí. Bahia. Não, já foi. Então, mas não, tá, o nosso prateleiro Não, tá mas errado. é, O meu tem outras- critério Aí, foi jogar os Queremos, dois. queremos na nossa mesa aqui É. o nome do responsável por isso. Isso. Ítalo. Isso. Isso aí. Então tá, ó. Fogão campeão. Fogão campeão. Pode surpreender só. Eu vou de... Candidato. Eu ia de não vai longe, mas agora- eu voto Ó, vencido. Pode Então, peraí, como é que é? surpreender. Então, candidato, então Pode surpreender. virou candidato. Virou candidato. Virou candidato. Então, candidato, Botafogo. Sim. Olha, foi na minha boca o Botafogo, o escudo. Clube de Regatas do Flamengo. Favorito. Favorito. Favorito, Mengão. É, Malvadão. aí sim. O Palmeiras e São Paulo, hein? São E Paulo aí? Futebol Clube. Pode Candidato. surpreender. Candidato sempre é candidato. Candidato? Esse campeonato sempre é. Ah, eu vou Que mais isso, na tá linha do ousado. pode surpreender. Eu vou no Pode Surpreender. Eu também. Vocês estão de brincadeira. Tem nem. Esse campeonato aí não tem. Tem tatuagem. Leitão falou Pode Surpreender. Eu também. Ganhou Pode Surpreender. Prender. São Pode Paulo. surpreender. Se for campeão, eu vou tatuar. Tá Uma bom. metralhadora na cara. Metralhadora, que é Que isso, São Paulo perto do Racing do River, lá do Botafogo. Palmeiras. Não vai longe. Favorito. Não vai longe. Favoritaço, cara. Pra mim é candidato. Que candidato. Que candidato, Márcio? Não vai O longe. elenco mais caro do Eu América. posso votar ou não? Não, pode votar. Então vai. Silêncio Errado que o assim Massa não. vai Vamos lá, votar. vote. Errado Massa vai assim votar em Vota, quem? vota. Palmeiras, candidato ao título. Não. Isso merece, Palmeiras, merece favoritaço. Favorita, merece um grito de campeão. É. Campeão! Detalhe, o quadrado, Campeão. o Lá em quadrado cima do já. favorito já é verde de propósito. Exatamente, pode É ser. isso. Pô, Flamengo, então, O portanto, Beto essa se âncora. vingando. o Beto. favorito. Favorito, ganhou. Favorito. Olha lá, foi lá. Ó, e se subiu tivesse uma- mais um canto pra cima, era muito favorito, que aí o Ó, a favoritaço... escadinha tá certinho. Tá que a gente certinho, fez, só que perfeito. a posição do São Paulo aí é patética. Mas tudo bem. Bom, São Paulo e Internacional dominam esse torneio chamado Copa Libertadores da América. Internacional? Ah, claro. Como assim? Gente, quem Ganhou é duas disputado vezes. desde viu? 1960. Pô, peraí, o River Plate ganhou 5 vezes. O São Paulo fez algum vexame em Libertadores na vida? Foi o Tajeres. Início? Não, o Tajeres lá atrás da Libertadores, esquece. Não, teve o Vai brigar, teve briga. Fora o Diniz. Fora o Diniz, né? Foi lá aquela... Mas eu tô dando uma pandemia, não tô falando que é culpa do Diniz, não. Pandemia. Então tá. Então tá, de baixo pra cima, não vai longe. Colo-Colo, Penharol, Nacional, LDU, Olímpia e Bahia. Eu não mudo Eu sou nada do que tá aí, eu gosto do que tá aí. Eu mudaria. Aliás, é boa, Vessa. Pra você tá fechado, tá Eu assim? mudo. Eu boto o LDU, não pode surpreender. Eu coloco o Bahia, não Os pode uruguaios surpreender. estão printando aí. Ó. Eu coloco o Bahia, não pode surpreender. Então, mas cada um que também, tiver mas uma já sugestão foi. tem que ser Não, votado não. também. Não. Já foi. Já foi, Vai só lá, pra gente- printa. Pode printar. Olha pra Candidatos, Racing, River Plate e Botafogo. Eu tiraria o Racing daí. Acho que pode surpreender mais do que é candidato, o Racing, enfim. Eu não Silêncio. votei nisso. Não, eu não votei nisso. Eu votei E aí, no Inter. e aí favoritos, Palmeiras e Flamengo. Que estranho, né, Massa? Espanholização. Não, tem nada de espanholização, não tem nada disso. Isso aí é mentira. sabia que ele ia- Isso aí é coisa, bicho-papão, é tinha mula sem certeza. cabeça. Bicho papão, o que é isso? Bicho-papão. O Cuco. É o Cuco, Daqui não sei uma o quê. semana a gente vai fazer o brasileiro, você vai ver quem vai estar lá em Não, mas não tem espanholização, não tem. Isso aí não tem Eu nada a tinha ver, porque o futebol, certeza que ele ia falar porque o isso. futebol brasileiro tem sua dinâmica própria, porque Eu sempre só acho aparece que não no sei quem. Brasileirão, o Vesta vai colocar um outro favorito lá em Nos cima, últimos mas tudo 10 bem. deixa- campeonatos brasileiros, eu não lembro, quais foram os vencedores? Nós estamos em 24, né? Isso, 25. Né? 25.
24 ganhou o Botafogo. 2015 pra cá, 15, 16, 17, 18. Ganhou o Corinthians uma vez, o Flamengo... Não, o Corinthians duas vezes. Corinthians duas, o Atlético outra e o Botafogo outra. E o resto... Palmeiras e Flamengo. Mas não tem disponibilização, não tem. Isso aí não tem nada Sabia a ver. que ele não tem ia nada a vir ver. Eu mas acho não tem. bom abrir o olho mesmo, hein? Ué, agora tá concordando comigo? Não, agora eu tô refletindo mais. Então. Certo? Tô falando. Meus amigos, vou falar pra você, hein? Mengão é favorito e olha, não só isso, né? É claro que tudo ainda é embrionário, tudo tem que ser confirmado dentro de campo, mas olha isso aqui, cara. Técnico do Flamengo, Felipe Luiz, atinge recorde histórico no futebol mundial. Felipe Luiz possui mais títulos do que derrotas à frente do Flamengo. Tá ali, ó. Veja o ranking de treinadores com menos derrotas no futebol mundial. Felipe Luiz, Flamengo, em primeiro lugar. Uma derrota em 27 jogos. Laurent Blanc, do Al-Ittihad. Uma derrota em 22 jogos. José Luiz, do Olympiacos. 2 derrotas em 34 jogos. Olha, cara, a lista é grande, hein? E tá aí, o Felipe Luiz, 27 jogos e apenas uma derrota, galera. É incrível, né? Sensacional é o que vem fazendo. E olhando aqui essa lista, ó, você vai ver que do Brasil, cara, se eu não me engano, só tem o Felipe Luiz, ó. Flamengo, Felipe Luiz, ó, o segundo colocado Al-Ittihad, Olympiacos, Galatasaray, o Pirâmide, CSKA, PSG, o Vitória, o Thiago Carpini. 3 derrotas em 29 jogos. América do México e o Al-Ahly. Ou seja, daqui do Brasil, somente o Felipe Luiz em primeiro, né? E o técnico do Vitória, que vem aparecendo aqui logo abaixo. Então, somente dos dois times, Flamengo e Vitória, né? Tendo aí representantes, treinadores, né? Com menos derrotas no futebol mundial. Felipe Luiz amassando os adversários, meu parceiro. E olha, tá chegando o Brasileirão, hein? Tá chegando a Libertadores, Brasileirão, tem a Copa do Brasil, Mundial de Clubes, tem muitas competições nessa temporada de 2025 e eu simplesmente estou aqui, ó, ansioso para esses jogos do Flamengo nesta temporada. Já conquistou a Supercopa, Taça Guanabara, Campeonato Carioca e agora vamos em busca de mais, se Deus quiser. Galera, vou pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se. Clica nesse botãozinho, é muito importante você fazer parte aqui do nosso canal para passar a receber todos os nossos conteúdos. Aproveita e clica no sininho, coloque em todas as notificações, porque aí toda vez que lançarmos uma informação, debates, análise, tudo sobre o Clube de Regatas do Flamengo, você vai receber em primeira mão. E é importante também, né, você deixar o like, é o botãozinho do dedinho para cima, não paga nada, é 0800, é só clicar nesse botãozinho e você já estará ajudando o crescimento do nosso canal. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal do Band Esporte, tá? O link deles está aqui na descrição desse vídeo como forma de crédito. Daqui a pouco eu volto, trazendo mais notícias e novidades do Mengão para vocês, porque isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!